Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai estar analisando a nova TV de entrada da TCL, modelo P725, o modelo que a gente testou foi a versão de 55 polegadas e nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês a experiência completa que a gente teve com essa TV, tanto os pontos positivos e também os negativos, para vocês verem de fato se vale ou não a pena vocês estarem comprando essa TV. E vamos começar aqui falando sobre o sistema operacional dessa televisão, que era para ser um dos grandes destaques positivos. E por que grande destaque? Porque essa é uma das primeiras televisões que chega aqui no nosso mercado já possuindo o novo sistema Google TV. Mas e aí, pessoal, será que ele realmente é bom mesmo? Pelos nossos testes, a resposta é sim, pessoal. Eu pessoalmente gostei bastante do novo Google TV presente aqui nessa televisão da TCL. O sistema é bem organizado, intuitivo, fácil de mexer, cheio de configurações de imagem e possui aí os principais aplicativos do mercado. E acho sim que foi uma boa evolução se comparado ao antigo Android TV, por exemplo. Mas como é a fluidez do sistema operacional? Em relação à fluidez geral do sistema, a televisão respondia aos nossos comandos de forma bem rápida e fluida. E existiam assim momentos de lentidão, será? Olha, até pode acontecer de vez em quando momentos de lentidão, mas pelos nossos testes eu pessoalmente achei que a televisão respondeu a gente super bem, de forma bem fluida e rápida, melhor talvez do que a média geral de outras televisões de entradas que passaram aqui pelo canal. Então eu pessoalmente gostei bastante aí do novo sistema da TV. Isso não significa que a TV seja perfeita em relação ao sistema, tá, pessoal? Quando a televisão, por exemplo, estava completamente desligada e a gente ligava a TV demorava bastante para ligar, mais do que as outras televisões de entrada que já passaram aqui pelo canal. E os primeiros segundos depois que ela liga, ela ainda apresenta ali um pouco de lentidão, mas após esses momentos iniciais depois de ligada, daí sim ela ficava rápida, como eu mencionei anteriormente. Mas lembrando que caso você não queira enfrentar esse ligar mais lento que a TV possui, você também tem a opção de colocar a TV no modo de descanso ao invés de desligar ela completamente. Dessa forma a televisão fica ali com a tela apagada e gasta menos energia, e quando você ligar a TV novamente, daí sim ela vai ter um ligar bem mais rápido. Inclusive, para você colocar a TV nesse modo de descanso, basta dar um clique no botão de controle remoto de ligar e desligar, que automaticamente a TV entra no modo de descanso. Caso você queira desligar a televisão completamente, daí basta manter o botão de ligar e desligar pressionado ali no controle remoto. Outro momento onde a televisão mostrava um pouco mais de lentidão era quando eu tentava mudar as configurações de imagem enquanto via filmes em serviço de streaming em específicos. Por exemplo, se eu tentasse mexer nas configurações de imagem enquanto assistia alguma coisa no Disney Plus, existia uma grande chance da televisão ficar lenta ou mesmo de travar por alguns pequenos segundos. Mas se eu tentasse fazer a mesma coisa em outros aplicativos, como o YouTube ou o Netflix, a TV não apresentava nenhum problema. Ainda sobre o sistema, vale mencionar que ele possui suporte aí ao Google Assistente, ou seja, você pode utilizar o microfone presente no próprio controle remoto para dar os comandos de voz ali para a TV. Nós fizemos os testes e o recurso funcionou super bem. Também vale mencionar que a própria TV possui um microfone, ou seja, você nem precisa do controle remoto para realizar os comandos de voz, caso você prefira. Achei bem interessante a TCL ter incluído essa funcionalidade, pois esse tipo de coisa é um recurso que a gente geralmente não vê aí em TVs de entrada. Durante os nossos testes, o microfone ali da televisão funcionou super bem também. O único problema era quando eu estava assistindo algum conteúdo em um som muito alto, porque nesses casos o microfone da televisão não conseguia me escutar. E é sempre bom lembrar que vocês também têm a opção de desativar o microfone ali embutido na própria televisão, caso vocês prefiram. Aproveitando que eu falei agora há pouco ali sobre o controle remoto da TV, já adianto que eu gostei bastante do controle, achei ele super intuitivo e muito confortável, inclusive achei ele bem melhor que a grande maioria das televisões de entrada aí que eu já testei. Então, em relação ao funcionamento geral do sistema operacional, eu pessoalmente gostei bastante. Como a gente viu aqui, não é exatamente 100% perfeito, mas eu pessoalmente gostei bastante da experiência geral. E já vamos aqui para o principal, que é a qualidade de imagem. Mas antes, pessoal, se vocês estão gostando aqui do vídeo, não esqueçam aí de dar um gostei aqui embaixo para estar ajudando a gente. Quem acompanha o canal sabe que a maioria das televisões que a gente traz aqui para o canal, a gente compra exclusivamente para trazer os vídeos com o nosso dinheiro. Então o apoio de vocês é essencial aí
para estar apoiando a gente. E também lembrando, pessoal, que se vocês estão pensando em comprar uma TV nova, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Sempre que a televisão aí, alguma televisão aparecer com de fato uma boa oferta em uma loja que de fato é confiável, a gente sempre vai avisar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo caso queiram participar, e lembrando que é de graça para entrar. Mas vamos agora aqui para a qualidade de imagem da TV e vamos começar falando sobre as cores da televisão. E nesse sentido a televisão manda bem. A TV possui cores bonitas e bem equilibradas, fazendo um trabalho geral bem competente aí para a categoria de TVs de entrada. E o que dizer aí sobre a uniformidade de preto da TV? O modelo que a gente testou tem uma excelente uniformidade de preto e praticamente não possui aquelas zonas chatas de vazamento de luz. Ou seja, a televisão conseguiu se sair melhor que a média geral de outras televisões nessa questão aí de uniformidade de preto. Mas sempre lembrando que essas questões de uniformidade de preto e vazamento de luz podem variar aí de modelo para modelo, mas pelo menos o modelo que a gente testou aqui tem uma ótima uniformidade de preto. Então na uniformidade de preto sim, a televisão manda muito bem, como eu acabei de falar. Mas será que o preto consegue ser de fato bem preto? Bem, pessoal, nesse sentido eu diria que a televisão faz um bom trabalho, um trabalho bem competente. Se você tiver em um ambiente que é 100% escuro, por exemplo, tu consegue ver que a televisão ainda está longe de um preto que é de fato real, mas ao mesmo tempo não tem aquele preto acinzentado que a gente encontra em algumas outras televisões de entrada. Ou seja, a TV da TCL faz sim um bom trabalho dentro do mercado de TVs de entrada em relação à profundidade de preto. Mas lembrando, estamos aqui falando de uma TV de entrada que não possui nenhuma tecnologia a mais para ajudar no nível de preto, então obviamente que ela ainda vai ficar distante de outras televisões mais top, como uma OLED C1 da vida, ou então uma Q80 nesse sentido, por exemplo. E o que dizer do contraste da TV? Em relação ao contraste, a televisão também consegue fazer um bom trabalho, especialmente pelo fato de conseguir ali entregar um bom nível de preto pra gente, como eu acabei de mencionar. Em relação ao ângulo de visão, a TV não se destaca muito, tá, pessoal? Então se vocês, por exemplo, forem assistir conteúdos de forma mais lateral, a TV já vai perder bastante ali na intensidade das cores. Ou seja, o ideal é ficar o mais de frente possível com a televisão. Dá para assistir de um ângulo mais lateral? Sim, com certeza dá, mas você vai perder ali já um pouco da intensidade das cores. E para quem gosta, vale a pena mencionar que a televisão possui aquela opção de suavização de imagem, pessoal, deixando a imagem na tela mais fluida. Nós testamos o recurso e de fato ele consegue ali deixar a imagem na tela mais fluida. Ainda sobre a qualidade de imagem, a televisão possui várias configurações diferentes para mexer ali na qualidade de imagem, para quem gosta de explorar esse tipo de coisa, e vale a pena mencionar que a TV possui suporte aí para recursos como Dolby Vision e HDR10+. Ainda sobre a qualidade de imagem, existem outras coisas que acho relevantes de serem mencionadas aqui. Quando a gente assistia conteúdos em Dolby Vision, era possível ver que a imagem dava uma escurecida ali na tela, e isso por si só não é um problema, pois é algo que pode acontecer em outras TVs. Mas a questão aqui é o seguinte, pessoal, quando a gente assistia algum conteúdo em Dolby Vision, como um filme no Netflix, por exemplo, e a imagem desse filme não fosse muito colorida, e a gente ao mesmo tempo estivesse assistindo em um ambiente que é mais iluminado, seja com a luz acesa, por exemplo, a televisão talvez não conseguia competir muito bem com a luz do cenário, ficando abaixo da média de outras televisões de entrada nesse tipo de ambiente em específico. Ou seja, se você for utilizar a televisão para ver filmes e séries com suporte a Dolby Vision e vai fazer isso em um ambiente iluminado, a televisão não vai conseguir entregar tanto do potencial que ela tem, sabe? E nesse sentido, outras televisões talvez se saiam melhor. Então, por conta disso, se vocês forem assistir filmes e séries em serviço de streaming que tenham suporte a Dolby Vision, eu pessoalmente recomendo aí que façam em um local mais escuro. E apenas reforçando isso que eu falei agora em relação a assistir conteúdos em Dolby Vision mais escuros em ambientes iluminados, tá? Porque se o conteúdo aí for um conteúdo mais colorido ou não tiver em Dolby Vision, como por exemplo vídeos no YouTube ou canais de televisão, você não precisa se preocupar tanto assim nesse sentido. Mas ainda existem dois detalhes que eu acho importante de mencionar em relação à qualidade de imagem. Uma delas foi uma espécie de bug que acontecia às vezes na TV, que é o seguinte: como eu falei agora, quando a gente assistia filmes em Dolby Vision, a televisão dava ali uma escurecida na tela. Então, quando a gente saía do filme que estava em Dolby Vision, a televisão ela tinha que fazer o quê?
tinha que voltar para o brilho ao normal e na maioria das vezes isso de fato acontecia. Mas em alguns momentos, quando a gente saía do conteúdo que estava em Dolby Vision, a televisão continuava escura para qualquer tipo de conteúdo que a gente assistia, e para fazer o brilho voltar ao normal, a gente tinha que diminuir e abaixar a luz de fundo, por exemplo, para a televisão voltar ao normal. Apesar de ser algo fácil aí de ser solucionado, acho que seria interessante aí uma atualização para resolver essa questão. E o último detalhe em relação à qualidade da imagem é o seguinte: durante a reprodução de alguns filmes em Dolby Vision, especialmente se o filme fosse um pouco mais escuro, era possível perceber uma oscilação ali do brilho da televisão durante a reprodução dos filmes. E apesar desse ser um detalhe pequeno, que geralmente isso acontecia em algumas cenas específicas, ainda assim era melhor não ter esse efeito do que ter. Eu não sei se a TCL conseguiria fazer aí alguma atualização para resolver ou pelo menos amenizar essa questão, mas seria interessante. Lembrando que é um detalhe pequeno, mas de qualquer forma eu acho que era melhor não ter do que ter. Inclusive, apesar desse ser um detalhe pequeno, como eu falei, eu pessoalmente acredito que eu classificaria esse como o maior ponto negativo da TV. E o que a gente pode falar agora do som da televisão? Em termos de qualidade de som, a televisão faz um trabalho que eu diria ok, pessoal, na média ali de outras TVs de entrada. Ela consegue até se destacar talvez ali pelo volume, que consegue ser mais alto se comparado a algumas televisões de entrada que a gente já testou. Mas em termos de qualidade, ela segue um padrão geral aí presente em outras TVs de entrada. Também vale destacar que a televisão aí possui suporte para Dolby Atmos. E como a televisão se sai com jogos de videogame? Para os jogos de videogame, a televisão faz apenas o básico, que é basicamente ter ali o modo game que você pode ativar e desativar. Mas é importante mencionar que esse modo game não está ali só de enfeite, tá, pessoal? Quando eu colocava no modo game, eu realmente sentia que o input lag melhorava, ou seja, com o modo game ativado, eu de fato sentia que a televisão respondia ali mais rapidamente aos meus comandos. Em relação à taxa de atualização, essa é uma TV de 60 Hz como a maioria das televisões de entrada, ou seja, dá para jogar jogos ali no máximo a 4K a 60 quadros por segundo ao mesmo tempo, que acredito que já seja aí o suficiente para a maioria dos jogos. Em relação às conectividades, elas estão aparecendo aí na tela para vocês darem uma olhada, e vale mencionar que a televisão possui suporte para HDMI ARC, Wi-Fi Dual Band e também suporte para Bluetooth. E nas questões das conectividades de forma geral, ela traz tudo aquilo que a maioria das televisões de entrada também possui. Mas então, pessoal, de forma geral, o que a gente pode dizer da televisão? Será que realmente vale a pena comprar ela? Assim, pessoal, de forma geral, eu gostei sim da TV e acho que ela chega muito perto, inclusive, do que seria uma TV de entrada ideal do meu ponto de vista. Apesar dela não ter nada assim de super incrível e sensacional, ela tem um sistema operacional, qualidade de imagem e um som que são bem competentes para a categoria. E além disso, a televisão possui ali seus diferenciais, como por exemplo um microfone embutido na própria TV para realizar ali os comandos de voz, como a gente mencionou, funciona bem. A maior parte dos deslizes que a televisão tem são coisas pequenas, só que ao mesmo tempo era melhor não ter, como por exemplo aquela questão que eu mencionei anteriormente, que é quando você está vendo algum conteúdo em Dolby Vision, em alguns conteúdos em específico, existia uma oscilação do brilho, que apesar de ser um detalhe pequeno, quando acontece é meio chato, sabe? Então eu gostaria que tivesse uma atualização em relação a isso para pelo menos minimizar o problema. Obviamente que também existem outros detalhes para ficar atento, como a gente mencionou aqui no decorrer desse vídeo. Se você for usar a televisão, por exemplo, para assistir filmes e séries em serviço de streaming aí que tem um suporte a Dolby Vision e vai fazer isso em um ambiente que é iluminado, por exemplo, eu acredito que existem opções melhores aí no mercado, como a PUG 7406 de 55 polegadas, que a gente testou aqui no canal, por exemplo. Mas independente de qual for a sua escolha, lembrando que sempre que essas ou outras televisões aparecerem com boas ofertas em sites confiáveis, a gente sempre vai estar avisando vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, como eu mencionei anteriormente, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, é só entrar, participar e acompanhar as promoções. Sempre que aparece algo legal, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar. E se você chegou até o final desse vídeo e gostou aqui do conteúdo e não deu um gostei ainda, agradeceríamos muitíssimo mesmo se puderem dar um gostei no vídeo, deixar um comentário e estar se inscrevendo no canal
para estar ajudando a gente. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Ficou alguma dúvida? Gostaram? Não gostaram do vídeo? Se alguém aí tiver já essa televisão e quiser deixar o depoimento de vocês aqui embaixo no campo de comentários para estar relatando a sua experiência com a televisão, até mesmo para estar ajudando outros usuários, pode ficar à vontade, a gente agradece bastante e tenho certeza que outras pessoas que estão pensando em comprar televisão também ficariam agradecidas. Então, de forma geral é isso, contamos com o apoio de vocês, valeu quem chegou até esse final, valeu, falou e até a próxima!